Amém. Irmão, nós lemos aqui um texto falando sobre uma figueira estéril, né? E o que Jesus vai tratar com a gente nesse capítulo aqui é sobre a nossa existência, o nosso tempo de vida aqui nessa terra. É claro que se a gente olhar no prisma teológico, o homem ele é eterno, né? Nós viveremos uma eternidade, ainda que deixemos essa terra, morramos, nós viveremos uma eternidade com Deus ou sem Deus. Mas baseado no nosso cronos, a gente tem um tempo de vida. Eu e você temos um tempo determinado por Deus. É claro que a gente pode antecipar, a palavra nos deixa claro que muitos anteciparam a sua morte, né, por viver uma vida desregrada. Isso pode acontecer. Mas, de maneira geral, Deus tem um tempo para cada um de nós. Então, nós fomos colocados dentro de um tempo, no tempo de Deus, mas uma hora isso vai acabar. E Jesus ele vai tratar com essas pessoas que estão aqui ouvindo sobre algumas questões que são interessantes, né? Eu queria primeiro, antes de voltar no que Jesus está tratando, né? Porque ele vai ouvir pessoas falando acerca de algumas coisas, do versículo 1 ao versículo 5. Mas antes eu queria primeiro te dar um panorama do que Jesus está tentando tratar com a parábola, que é resultado e é uma resposta ao que as pessoas falaram com ele no início, tá? Então não fica curioso de ler agora, que daqui a pouco você vai entender. Mas eu queria falando primeiramente da figueira, que a Bíblia fala que ela foi plantada numa vinha. Uma figueira plantada numa vinha. Se é figueira, deveria ser plantada onde se planta figueira. Vinha é lugar de uva. Tá certo? E aí, eu tenho meu lencinho aqui hoje. E aí, obrigado. A Bíblia vai dizer que essa figueira foi plantada ali. O que o Senhor falou no meu coração quando eu li esse texto? Porque às vezes eu e você, nós estamos plantados em lugares que às vezes a gente pensa assim, não me enquadro aqui. Eu venho para uma terra, por exemplo, eu saio do Brasil e venho para Portugal. E é natural, se alguém, temos aqui o Jonas e temos aqui a Ana, se eles fossem morar no Brasil, chegariam lá e teriam algumas dificuldades também, por causa da cultura, por causa de tudo, né? Sentiriam-se meio que fora do lugar. A gente aqui, a mesma coisa. Na nossa vida cotidiana, seja aonde for, seja numa igreja às vezes, que a gente está, talvez a gente pense assim, não tenho muita opção, eu tenho que estar aqui. Não seja talvez tudo que eu queria como igreja para mim, né? Não seja tudo que eu queira como trabalho para mim, essa empresa. Então, às vezes a gente está plantado em lugares que a gente não se enquadra. E aí o que a gente precisa entender é que Deus, Ele é o dono e o Senhor de todas as coisas. E Ele faz o que Ele quer. Então, o dono da vinha resolveu plantar na sua vinha uma figueira. Problema dele. Ele é o dono da vinha. Deus às vezes te planta, Ele é o seu dono, Ele é o seu Senhor, Ele é o Senhor da sua vida, Ele que te dá vida, te dá saúde, não é isso? Então Ele te planta muitas vezes em lugares que você não está muito confortável, mas Ele faz porque Ele pode, porque Ele é o dono e Ele faz o que Ele quer. E segundo, Ele só faz porque Ele tem propósito. Deus nunca faz nada sem propósito. Certamente, o dono da vinha aqui, quando plantou essa figueira, ele tinha um propósito, para que ela pudesse dar fruto. Qual era o propósito? Eu não sei. Quando a gente olha lá para Gideão, ele estava sendo atacado pelos midianitas o tempo inteiro, estava destruindo as suas eiras, e a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor mandou ele malhar trigo no lagar. Trigo não se malha no lagar. Lagar é lugar de uva de novo. E ele manda colocar lá, por quê? Para que pudesse se esconder dos midianitas. Então Deus ele tem caminhos que eu e você, a gente não entende, mas são caminhos melhores do que o nosso, maiores do que o nosso. Amém? Então Ele faz como lhe apraz. Então o lugar pode até ser diferente, mas a gente precisa entender que a terra que o Senhor plantou, se Ele tem um propósito, é uma terra boa.
Deus nunca vai te plantar numa terra ruim. Deus nunca vai te plantar numa terra para você morrer. Você foi plantado ali para frutificar. Se você foi plantado nessa igreja, é para você frutificar. Se você foi plantado naquela empresa, é para você frutificar. Se você foi plantado naquela casa, é porque você vai frutificar ali, na sua rua, naquela vizinhança. Os irmãos estão entendendo? Se Deus te deu essa família, pastor, que famíliazinha complicada. É lá que você vai frutificar. É lá que o diferente vai fazer a diferença entre os iguais. A gente se sente às vezes sozinho, né, no negócio. É lá, Deus quer te usar lá. Amém? Então é importante a gente entender que a figueira ela foi plantada numa terra que não era para ela, teoricamente. Mas a terra era uma terra boa, não havia problema ali naquele solo, e a gente vai ver isso, né? Deus, é importante a gente pensar também que Deus, ele acredita em nós e sabe que a gente pode dar fruto, porque senão a gente não estava ocupando mais essa terra. Amém? Já teria morrido, ele já teria tirado o fôlego de vida, né? A palavra do Senhor fala, né, que o ser humano é assim, quando o Senhor abre a mão, nós nos enchemos de bens, mas quando o Senhor recolhe, vem o desespero, né? Se Ele tira o fôlego, a vida vai embora. Então assim, Ele está nos dando coisas nessa trajetória, fazendo coisas, mas nada do que Ele está fazendo é por acaso. E Ele só está permitindo que você esteja onde você está, e aí você olha no aspecto geral, porque Ele acredita que você pode dar fruto. Agora, uma coisa importantíssima nesse texto, e a coisa começa a ficar um pouquinho mais dura, é que existe um tempo, e Ele vai dar esse tempo, existe um tempo para frutificar. Tá certo? Ele dá tempo para frutificar. A palavra diz o seguinte, olha só. Eis que há 3 anos eu venho procurar fruto, mas eu não acho. Corta. E aí vem o vinhateiro, que é o Espírito Santo, e fala: Senhor, deixa mais um ano. Eu vou cavar, vou adubar, porque a terra é boa. Eu vou tratar de algumas coisas, e aí depois de um ano, se não der, aí eu corto. É isso que o texto está dizendo. E aí, para a gente entender isso, é interessante a gente ir lá para Levítico, capítulo 19, versículo 23, que vai dizer que durante 3 anos, quando alguma coisa era plantada, durante 3 anos não se mexia. Tá certo? Se o texto vier ali, cadê? Eu não anotei aqui. Durante 3 anos, aquilo que era plantado não podia ser mexido, o fruto não podia ser colhido. No 4º ano, o que foi plantado, o que desse de fruto, toda hora está saindo da tela, o que desse de fruto era para o Senhor. Levítico 19, 23. O 4º ano, o fruto que desse era do Senhor. Amém? A partir daí, poderia colher. Então, eu entendo o seguinte: o Deus que fala com a gente, o Senhor que criou todas as coisas, ele não é incoerente. 3 anos será incircunciso, dele não se comerá, e aí vai, e continua, né? Vai, 24. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor, não é para a gente. E no 5º ano, comerei do seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade, e o Senhor, eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, é isso que eu falei. 3 anos, não como. 1 ano é para ele. E a partir do 5º ano, você pode comer. O que está acontecendo aqui é que já passaram esses 3, e já passaram 1. O que não podia comer, o dono não vai lá comer. O que era para o Senhor, ele também não foi. Depois disso, 5º, 6º, 7º ano, ele está indo lá 3 anos seguidos e não encontra fruto. Os irmãos estão entendendo aqui? Então já se passaram 7 anos que essa figueira estava numa terra boa, numa terra que produzia vinha, e a vinha estava bem, graças a Deus, e ela não produzia nada. E aí ele falou: vou cortar, não tem por que ocupar essa terra em vão. E aí o vinhateiro pede mais 1 ano, para que ele possa adubar.
E aí eu quero mostrar para você o seguinte: 3 anos que o Senhor está indo procurar e não acha, a gente pode considerar como o tempo da graça. Favor imerecido. É o Deus de amor. Ele vem, Ele fala, e Ele nos exorta. Você entende o que eu estou falando, como Deus faz? 1 ano, que era para o Senhor, fala de misericórdia. E existe uma diferença entre graça e misericórdia. Se nem todos sabem, eu falo aqui de vez em quando. Mas se não sabem, eu vou lembrar os irmãos. Graça é favor imerecido. É Ele me dar o que eu não mereço. E misericórdia? Misericórdia é Ele não me dar o que eu mereço. O que essa figueira merecia? Cortar. Mas Ele fica mais 1 ano e fala: não vou fazer. Isso é misericórdia. Eu não sei aqui se há entre nós, talvez ninguém, talvez alguns, que estão no tempo da graça ou até no tempo da misericórdia. Mas certo é que todos nós temos um tempo. E o dono da vinha e o dono da figueira, ele está vindo todo dia falar comigo e com você. Amém. E ele quer que você tome uma posição para que você possa frutificar. Amém? Às vezes a gente fica naquela coisa assim, irmãos. Isso eu não vou mudar. Não dá, eu já tentei 1000 vezes, eu não consigo. Isso eu não consigo resolver no meu casamento. Está assim há tanto tempo. E a gente vai postergando. Só que cada vez que você é impactado com uma palavra, com um sentimento que o Espírito Santo traz, alguma coisa desse tipo em relação à sua vida, em qualquer área, é o dono da vinha vindo ver a figueira dele, para ver se está dando fruto ou não. E aí quando ele chega, não tem fruto, não mudou nada, continua sem produzir nada. Perceba, os irmãos, que não está seca nem morreu, está normal, mas não dá fruto. Você está vivo, você está vindo à igreja, você está cultuando a Deus, mas não dá fruto. E o Senhor quer nos chamar a atenção sobre isso nessa manhã. Ele está nos dando tempo para frutificarmos como marido, como esposas, como pastor, como ovelha. Amém, irmãos? Ele está nos dando tempo. Deus não é incoerente e não é malvado de cobrar algo que Ele não nos deu. Ele nos deu tempo e por isso Ele vai cobrar fruto desse tempo que Ele nos deu. Ele não vai abrir mão disso. E aí a gente começa a colocar tudo no tempo. Culpa, as nossas desculpas sempre são por conta do tempo. Eu não consegui fazer. Passado, né? Mas agora eu vou ver se eu consigo, daqui a tanto tempo, fazer. Ou a gente joga a culpa no passado, ou a gente joga a culpa no futuro, quando na verdade Deus quer que a gente frutifique no presente. É agora. Não é para você jogar mais nada para frente. Eu vou arrumar isso aqui, que está mais ou menos bagunçado na minha casa, para depois fazer. Não! Você pode estar vivendo o tempo da misericórdia. Me perdoe para falar dessa maneira, mas é a grande verdade e é a palavra que nos diz. Nós podemos estar vivendo o tempo da misericórdia. E Deus, Ele vai trazer um tempo em que Ele vai tratar comigo e com você. Esse aqui é o Evangelho de Cristo. É Cristo que está usando essa parábola para exemplificar o que eu estou falando para você. Mas o tempo ele vai acabar. Não há como fugir disso. O tempo ele será findado. Agora, por que não dá fruto essa figueira? O problema dela não era no solo. Porque o dono não vai errar de solo. E nem o vinhateiro vai falar, eu vou cavar e vou adubar. O problema dela então era a raiz. E aqui que mora talvez o grande problema que reside, né? O grande problema nosso. O problema são as nossas raízes. É o nosso histórico de vida. É o que a gente passou, o que a gente viveu, o que a gente vivenciou, que muitas vezes nos torna infrutífero e estéreis na presença de Deus. Porque a gente vem trazendo um monte de bagulho, um monte de coisa ruim, um monte de sujeira, um monte de coisa
que não vai fazer com que eu e você venhamos a produzir fruto. E a gente tem que abrir mão de sentimentos, de pensamentos. Por que a gente fala tanto sobre isso? Porque é difícil para a gente, como homens naturais, né, seres humanos, abrir mão com facilidade de algo que nos doeu, que nos custou. Mas às vezes isso está mexendo com a nossa raiz e não vai deixar a gente frutificar. Você pode estar no melhor solo, mas você não vai frutificar se você não abrir mão disso. Amém, irmãos? Você não vai conseguir frutificar se você não abrir mão. E aí o Senhor Jesus Ele está usando isso, e agora você vai entender o porquê dessa resposta. Porque os homens, eu e você somos assim também, começaram a ter uma mentalidade totalmente errada. Olha o que eles vão falar a partir do versículo 1 do capítulo 13. Olha só. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Pilato havia matado um monte de galileu. Certo? E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Aí ele continua: não vos digo, antes, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. Aí ele entra na parábola da figueira. O que estava acontecendo ali naquele momento? Coisa que eu e você pensa. Houve um acidente de carro. Fulano era crente, morreu. Estava em pecado. Juízo. Houve uma tragédia. Juízo. Tudo que acontece com pessoas que servem a Deus, a gente começa a olhar e falar: é juízo de Deus. É assim, não é, irmãos? Não vem aquele julgamentozinho, pequenininho assim? Deve ter cometido alguma coisa. Irmãos, a palavra fala de consequências de pecado. Isso é verdade. Agora, vamos imaginar. Eu peco, sei lá, eu roubei alguma coisa. Aí, porque eu roubei, eu sofro um acidente de carro amanhã. Então, o que aconteceu no acidente de carro foi por causa do meu pecado. Não tem nada a ver. Existem consequências de pecado. Geralmente a consequência do pecado é na área que você pecou. Geralmente, tá? Eu estou falando que ele é o dono da vinha e faz como ele quer, mas geralmente é na área que você pecou, você vai sofrer consequências. Davi foi um péssimo pai. A consequência dele foi aonde? Nos filhos. Um filho dando trabalho, matando o outro. Não é isso? Ele não tinha paz. Ele adulterou. Onde era o problema dele? Na família. Toda hora ele tinha um problema. Então, as pessoas aqui estavam falando: Jesus, está vendo? Fulano de tal morreu por causa do juízo, porque pecaram. Aí Jesus vem, tira o foco deles, muda o assunto. Dentro do assunto ele muda o caminho. Ele fala assim: olha, vocês estão pensando... E o pessoal lá da torre de Siloé, que caiu e matou todo mundo, é pior do que todo mundo? Não, aquilo são coisas da vida, que Jesus está falando. Agora, vocês não podem esquecer, aí ele entra na figueira, que realmente existe um tempo, e que se vocês não frutificarem, vocês serão cortados. Então, o que acontece é que às vezes, né, quando Jesus ele vai falar da torre de Siloé com eles, é para mudar a mentalidade deles em relação a pecado e a juízo. E aí, o que Jesus está tentando mostrar para eles é o seguinte: vocês precisam se preocupar com vocês e esquecer a vida dos outros. Isso aqui é um segredo para nós, um alerta. Porque às vezes a gente está mais preocupado com a vida dos outros do que com a nossa, irmãos. A gente está olhando o que está acontecendo na vida dos outros e está pensando: é por isso, por isso e por isso. E a nossa? Às vezes a gente está no tempo da graça ou da misericórdia. Está acabando o tempo. Mas eu não estou preocupado porque eu não dou fruto. Jesus queria que cada um cuidasse de si.
cada um pensasse em si, cada um pensasse sobre a sua vida. Então, geralmente, a gente está julgando os outros, mas a gente está estéril. Está produzindo nada. Você já viu? Você está trabalhando, seja no que for, você está em atividade, fazendo alguma coisa. Sempre tem alguém para falar mal do que você está fazendo, sim ou não? Sempre. É sempre assim. Mas o que essa pessoa produz? Quando você olha, não produz nada. Então, deixa eu produzir, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer para Deus, e eu não estou nem aí para quem está falando. Por quê? Quem está falando geralmente tem tempo, não está trabalhando. Tem tempo porque não está produzindo. Então, quem não produz fruto, vai querer olhar para quem produz e arrumar alguma situação para poder criticar. Amém? Então, o que Jesus está falando é que nós precisamos cuidar da nossa vida. E a gente pode ser cortado se a gente não mudar. Olha o que o versículo 8 fala. E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e as terque. Se der fruto, ficará. E se não der, depois mandarás cortar. Ou seja, o que o Espírito Santo está falando aqui nesse texto, está falando para nós nessa manhã. O desejo do Espírito Santo, nessa manhã, é cuidar das nossas raízes. Eu não sei como está a sua, mas a notícia maravilhosa que a gente tem e sempre terá com Jesus é que Ele sempre tem uma oportunidade. E Ele está nos dando oportunidade nessa manhã de cuidar das nossas raízes. Para quê, pastor? Para nós frutificarmos. Deus quer tratar das nossas raízes. Deus quer cuidar de dentro de nós. Ajustar a nossa mentalidade de crente, ajustar a nossa mentalidade de evangelho. Sabermos de fato quem somos diante de Deus, como nós devemos nos comportar diante de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente. Ele quer cuidar de você para que você possa dar fruto. Agora, importante, se daqui um ano não der fruto, o dono da vinha disse aqui que vai, o vinhateiro disse, aí tudo bem, aí você pode cortar. Qual é a verdade aqui, irmãos? É que existe um tempo determinado, e quem aceita o tratamento ou não, somos nós. Aqui é que mora a nossa responsabilidade e a dificuldade do texto. Por quê? Porque ele vai dar oportunidade. Ele te dá o tempo de graça. Acabou a graça, entra no da misericórdia. Mas no da misericórdia, quem aceita o tratamento sou eu e você. Ele não vai forçar, ele vai fazer o papel dele. Ele vai cavar, vai adubar, vai cuidar para que você dê fruto. Depois de um ano, o dono da vinha vai voltar e vai olhar. E se não tiver fruto, ele vai cortar. Existe um tempo que a porta da graça e a da misericórdia estão abertas. Essa porta vai se fechar. E a palavra diz isso. E quando ela se fechar, acabou, irmãos. Segue-se, diz a palavra, o juízo. Na sepultura, ninguém pode produzir nada, diz a palavra. É só nesse tempo de vida. E é aqui que nós damos frutos e escolhemos, né, para onde nós vamos. Você lembra daquela palavra? Foi parábola não, foi realidade mesmo. Jesus, ele está saindo de Betânia e ele olha uma figueira e ele sentiu vontade de ir lá e comer do seu fruto. Quando ele chega lá, a figueira estava bonitinha, parecia que tinha fruto. Olhava assim, a capa estava igual, perfeito. É olhar para mim e olhar para a Jamile. Estão os dois com vida. Quando você chega perto, ué, não tem mais, acabou, está sem sinais vitais. Jesus chega,
do velhinho. Vocês viram o velhinho da reportagem, que a sobrinha foi levar ele para tirar o dinheiro que ele lá? Estava morto. Estava com uns olhinhos lá assim. Então, preste atenção, Jesus chega. Quando Jesus chega, fala, deve ter fruto. Quando ele procura, não tinha. Ele criou, o nosso linguajar, uma expectativa de comer ali, mas não tinha. O que ele faz? Amaldiçoa a figueira. No outro dia, quando os discípulos passam, aquela figueira estava seca, morta. Por quê? Estava plantada, mas não deu fruto. Era inútil ali. Estava ocupando o solo em vão. Então Jesus está falando sobre essa parábola, mas ele gostava, né, de falar sobre figueira. Aqui a gente pode fazer uma comparação entre essa figueira que estava sozinha ali em Betânia e a figueira que nós estamos falando aqui dessa parábola, que estava plantada numa vinha. Veja bem, a que estava plantada sozinha, isso aqui, quando a gente fala de estar sozinho, fala de isolamento. Existe muita gente que, ao invés de estar plantado num lugar que talvez não se sinta tão confortável, não se sinta tão bem, não esteja ajustado com a sua forma de pensar, não é tão assim, tão assado como a gente pensa, poderia ser. Tem gente que, por não se contentar e conformar com isso, o lugar que o dono nos colocou, prefere viver isolado. Só que é muito mais fácil você isolado, secar e morrer, do que estar num lugar que às vezes você não se adapta muito bem, mas aonde tem pessoas ali que vão poder interceder por você, que tem um vinhateiro que vai cuidar da sua raiz e que vai fazer você frutificar. Então vai aqui uma palavra para alguém ou para alguns. Prefiram estar no lugar que Deus lhe plantou, ao invés de estar em um lugar que mexe com o seu ego, que é bom, que você se sente confortável. Não. Dê fruto onde Ele te colocou. Amém. Esteja no meio da vinha, esteja no meio dos outros, ainda que sejam diferentes, mas estejam ali, né? Diferente de você, né? Mas esteja ali para que o Senhor possa fazer da sua vida uma vida frutífera. Eu me lembro de duas outras passagens que o Senhor vai falar de figueira, que também me chama a atenção, que é com Natanael, e a palavra que o Senhor usa para Zaqueu. Olha que interessante. Natanael vai ser apresentado a Jesus por Filipe, se eu não me engano. Filipe vai apresentar logo quando ele conhece Jesus e fala assim, poxa, vem conhecer o Messias e tal. Aí ele fala, mas de onde ele vem? Ele falou, vem de Nazaré. Aí Natanael falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha aqui, será que é lá de lá que vem? Aí Filipe disse, vem ver. Quando Natanael chega diante de Jesus, Jesus fala, Natanael, eu já te conheço porque eu te vi sentado debaixo da figueira. Natanael se espanta e fala, vejo que és profeta. Porque como que você sabe que eu estava debaixo da figueira? Ele falou, você está espantado porque eu estou te falando que eu te vi debaixo da figueira? Da agora em diante, você vai ver muito mais coisas, você vai ver anjos subindo e descendo no céu, para a terra. Aquele homem estava debaixo de uma figueira. O tempo passa, Jesus vai encontrar um outro homem. Era baixinho, baixa estatura, ele estava agora em cima da figueira. Zaqueu. Que era Zaqueu. E aí ele vai chegar e vai falar, Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na tua casa. A gente tinha que era um israelita, em quem não havia dolo, que era Natanael, Jesus disse isso, e tínhamos um Zaqueu, que era um ladrão, que pegava dinheiro dos outros, além do que precisava. A graça de Deus era tão linda, e eu fico vendo o trabalho desse vinhateiro aqui, que ele pega tanto alguém que é muito, aos nossos olhos, né, teoricamente seria santo, alguém muito de Deus, e pega alguém muito do mal, muito do diabo, e Jesus consegue pegar os dois, tanto estando debaixo. E aí aqui é interessante também, porque assim, quando a gente tem coisas boas, deveria ficar em evidência, né? Mas a palavra mostrar que Natanael era muito bom, mas estava escondido, debaixo da figueira. O outro que era muito ruim, estava em cima, estava exposto. Jesus pega os dois casos, porque para ele figueira
você estando na figueira, é tudo igual. Ruim ou bom, ele pega isso e transforma e faz que você dê fruto. Aleluia. Zaqueu deu fruto. Zaqueu se arrependeu. Zaqueu virou uma outra pessoa a partir do encontro que ele teve com Jesus. E mais do que isso agora, para encerrar, irmãos, isso aqui eu queria que você guardasse no teu coração. Até aqui você entendeu? Sim ou não? Sim. A última coisa que eu vou falar aqui, eu queria que você guardasse no seu coração. Que a vinha, a gente falou da vinha e falou da figueira. A vinha não julga a figueira. Então o que eu estou fazendo aqui como pastor é liberar uma palavra da parte de Deus para a igreja. Deus orientou que falasse. Agora, quem se sente vinha, não julga a figueira. Por que não julga a figueira? Simples. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Videira verdadeira. Vide, uva. Tá certo? Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. Ou seja, corta. Então você pode ser vinha, ou você pode ser figueira, independente do que você seja. Se você não der fruto, serve para mim, serve para que sou pastor, para ovelha, para quem quer que seja. Se não dermos fruto, haverá um tempo que o juízo do Senhor virá sobre nós. Amém? Agora, a gente termina esse texto falando do juízo? Não, eu quero terminar esse texto falando da graça. Porque salvou o negócio. Porque, irmãos, a graça, ela permanece, a porta permanece aberta. Amém? Aleluia. Então eu queria que nessa manhã você se colocasse de pé, sabendo que essa porta está aberta, para que você tome a decisão de se deixar ser cuidado pelo vinhateiro. Ele vai cavar, vai adubar, para que você dentro de um tempo possa dar fruto. Amém? Amém. Quantos aqui, e aí eu vou fazer uma pergunta para você responder para você aí. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque eu não quero te constranger não. Isso eu tenho que falar com toda sinceridade. Quem aqui está disposto a colaborar com o Espírito Santo, com o vinhateiro, para que cada um de vocês dê fruto? Responde para Deus aí. Deus está fazendo essa pergunta. Vou cavar, porque isso aí não depende de nós. Eu vou cavar e vou adubar. Agora vocês, nós, é que precisamos aceitar esse tratamento para que venhamos a dar fruto. Amém? Vamos tirar o que não precisa ficar conosco, o que nos atrapalha. Permita que o Senhor faça esse trabalho em nós. Amém, irmãos? Amém. Precisamos disso. Vamos adorar o Senhor. Irmãos, talvez você pergunte assim, mas pastor, o que é dar fruto? É muito subjetivo. O que é dar fruto? É só ganhar uns para Jesus? Esse é o principal, tá? É só trabalhar na igreja? Também não é só isso. Isso é também. Tem muitas maneiras de frutificarmos, né? Aonde nós estivermos. Agora a Bíblia fala, por exemplo, se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu peco. Nós podemos dar fruto, sabe como? E atrair até pessoas para Deus, quando a gente pode ver a necessidade das pessoas e ajudá-las. E não é só financeiramente. Financeiramente também. Mas não só isso. Tem muitas formas de nós sermos, de darmos frutos aonde nós estamos. E que esses frutos vão se transformar em glória ao nome do Senhor. Por isso que a palavra fala assim, se tiver enxertado em mim, João 15, né? E não der fruto, eu vou cortar. Mas aquele que dá fruto, eu limpo para dar mais fruto. Então, na medida que a gente dá fruto, Deus nos limpa para a gente dar mais fruto. Aí Ele nos limpa de novo, porque nós sempre precisaremos ser limpos. Porque não tem ninguém perfeito. Mas sempre o objetivo do Senhor é que a gente dê fruto. Amém? Então, essa semana, saia daqui com uma meta. Dar fruto. Amém. Fale de Jesus. Ajude quem você puder. Dê uma palavra
da parte de Deus para uma pessoa. Dê uma palavra de esperança. E Deus vai estar te usando aonde você estiver. Amém? Amém. Trabalhe na igreja. Pastor, quero trabalhar em alguma coisa. Amém. Sempre terá trabalho na igreja. Amém? Isso tudo a gente está dando fruto. E a intenção do Senhor é que o nosso fruto permaneça. Aleluia. Não é para você dar fruto agora, daqui a pouco você não está dando fruto. Não, é dar fruto e o nosso fruto permaneça. Amém? Os diáconos podem se assentar aí. Os diáconos vão pegar os elementos aí. Cálice, pão. Cada um deles vai orar, apresentando a Deus o elemento que eles tiverem na mão. E aí você fica com o seu olho aberto só até que eles te entreguem o elemento e depois você fecha os olhos. Então participa da ceia quem? Todo aquele que é batizado nas águas. Amém? Todos aqueles que são batizados nas águas. Quem mais, pastor? Aqueles que não foram batizados por conta da igreja, que não teve batismo ainda. Então, mas se decidiram por Jesus, já aceitaram Jesus como seu Salvador, estão aguardando o batismo, esses podem cear, porque já tomaram a decisão. O ato do batismo vai ser uma demonstração pública do que já tomaram. Amém? Agora, quem não for batizado e não deseja e não tomaram a atitude ainda de aceitar Jesus como seu Salvador, então não tome, não sei. Tá certo? Pode ir. Aleluia, Deus. Misteriosa água viva, nós te amamos, nós te adoramos. Oh Senhor, essa água que nos lava, que nos purifica. Bendito seja teu nome, Jesus. Nome santo, nome poderoso. Esse nome recebeu todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Um dia todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Obrigado, Jesus. Pai querido, nessa manhã te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda fará nesse domingo, Deus. Continue falando a cada coração, seja com cada família. Abençoe cada mamãe que está aqui nesse lugar. Senhor, um dia, Deus, em que o mundo separou para comemorar, Senhor, mas que também nós submetemos isso ao Senhor e abençoamos cada uma delas, no nome de Jesus. Senhor, que Tu possas nos levar em paz para os nossos lares, cobertos com o sangue de Cristo, para a glória e poder do Teu nome, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, até a volta gloriosa e aguardada do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Excelente domingo. Amém? Pode aplaudir o Senhor.